Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Seja bem-vindo ao meu canal, ao seu canal, à minha rede social, à sua rede social. Como eu sempre tenho dito, nosso canal, as nossas redes sociais são interativas, funcionam com a sua participação, né? E então seja bem-vindo. Eu quero iniciar esse vídeo agradecendo aos novos inscritos no canal. Que vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo, e eu conto aí com a colaboração, com a participação de todos vocês. Se você gosta, né, de conteúdo sobre Bíblia de estudo, sobre teologia e crescimento espiritual, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe a sua pergunta, participe também do quadro O Pastor Responde, fazendo ali a sua pergunta para que a gente possa responder de forma bíblica e teológica. Você já sabe sobre o que eu vou falar, né? E eu vou deixar para falar depois. Mas antes desse vídeo, eu vou deixar o vídeo, o link do vídeo anterior na descrição desse vídeo, tá bom? Eu vou deixar o link da descrição do vídeo anterior nesse vídeo, na descrição aí desse vídeo, onde eu fiz uma pergunta, né, sobre que Bíblia de estudos você gostaria que eu fizesse um review. Surgiram aí várias sugestões, vários pedidos, mas assim, não houve assim uma quantidade exata de uma só Bíblia, né? Foram várias sugestões de várias Bíblias. Por exemplo, pediram-me para falar sobre a Bíblia de estudo, né, discipulado da Sociedade Bíblica do Brasil, na tradução, né, NAA. Me pediram para falar sobre a Bíblia de Estudo Cronológica, de aplicação pessoal, ela é da CPAD, né? Também me pediram para falar sobre a Bíblia Arqueológica, a Bíblia Arqueológica que é da editora Vida. Pediram-me também para falar sobre a Bíblia de Estudo Conselheira da Sociedade Bíblica do Brasil. Me pediram também, deixa eu colocar do lado de cá, para falar sobre a Septuaginta em português. E também me pediram para falar sobre a Bíblia, né? A Bíblia Completa Etíope em português, considerada essa a Bíblia, né, mais antiga da época da igreja, né? A Bíblia Etíope. Tá bom, queridos? Então, eu estou aguardando um posicionamento, assim, de uma quantidade de uma determinada Bíblia, porque todas elas, cada um falou de uma dessa Bíblia aí. Então, estão todas empatadas. Então, aquela que sobressair as demais, nós vamos fazer um review sobre ela. Hoje, eu quero fazer o review, né? Caiu ali. Eu quero fazer o review dessa Bíblia aqui. A Bíblia C.S. Lewis. Os irmãos podem ver, ó, tá empacotadinha. Vou abrir aqui junto com os irmãos. Eu pedi a capa verde. A única Bíblia que eu tenho de capa verde é a Bíblia Conselheiro, né? E essa Bíblia daqui, que chegou para mim ontem, né? A Bíblia C.S. Lewis. Eu pedi na versão Almeida atualizada, né? Nova Almeida atualizada, tá? E uma Bíblia muito bem feita. Thomas Nelson, ela sempre tem trabalhado muito com a questão da qualidade. Vê que a capa, né, parece um couro, mas é um PU bem flexível, né? Tem essa capa aqui que protege bastante, né? A contracapa. Nós temos aqui a ficha catalográfica dela, né? Depois eu vou estar mostrando com mais detalhes essa Bíblia, tá? Vou mostrar com mais detalhes. Mas essa Bíblia, meus queridos, ela tem despertado muito interesse, né, na vida dos estudiosos, dos colecionadores. A Bíblia de Estudo C.S. Lewis, que é publicada, como eu disse, pela Thomas Nelson,
Eu pedi na tradução NAA, Nova Almeida Atualizada, mas antes de tudo é importante esclarecer o seguinte: esta não é uma Bíblia de estudo tradicional, tá? Como a Bíblia Shed, como a Bíblia Thompson, como a Bíblia Genebra. Essa Bíblia, ela possui uma proposta totalmente diferente, tá? Para que você entenda isso, você precisa entender quem foi C.S. Lewis. Por exemplo, eu sou formado há quase 26 anos. Na minha época de seminário teológico, não se falava sobre C.S. Lewis. Havia uma dificuldade muito grande em relação à tradução de materiais de outros idiomas, de países estrangeiros para o Brasil, né? Havia muita dificuldade. Hoje não, hoje praticamente o que é lançado nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, né, num todo, em um mês, no outro mês já chega no Brasil, até menos do que isso, tá? Então, quem foi C.S. Lewis? C.S. Lewis, ele foi um dos maiores escritores cristãos, tá, do século XX. Foi professor em Oxford, na faculdade de Oxford, e também na faculdade de Cambridge, né? E ele ficou reconhecido pelas suas obras, né, como o livro Cristianismo Puro e Simples, que eu também tenho aqui, O Problema do Sofrimento, Milagres e a famosa série As Crônicas de Nárnia, né, que eu tenho até uma certa curiosidade de ler. A grande habilidade dele, do C.S. Lewis, era explicar profundas verdades bíblicas, profundas verdades cristãs, de forma simples, de forma lógica e de uma forma muito acessível, tá? Mas o que é que essa Bíblia ela oferece, né? O grande diferencial desta edição são os materiais escritos pelo próprio C.S. Lewis, que foram distribuídos ao longo das escrituras, né? Então, vamos ter aqui muito comentário, muitas informações, vamos ter, assim, muitos escritos distribuídos entre toda a Bíblia. Nós vamos encontrar aqui, por exemplo, centenas de citações retiradas dos seus livros. Vamos encontrar aqui vários ensaios temáticos, várias reflexões apologéticas, várias aplicações práticas para a fé cristã. Vamos encontrar introduções, né, que conectam o texto ao pensamento de Lewis, né, o escritor. É como ler a Bíblia, por exemplo, é um exemplo, né? É como se a gente estivesse lendo a Bíblia de um dos maiores apologistas cristãos da história. E eu, né, optei pela tradução NAA. Tem a NVI, mas eu optei pela NAA, que é outro ponto positivo, né, que é a utilização da tradução Nova Almeida Atualizada, porque a NAA, no meu ponto de vista, ela preserva, né, a beleza da tradição de Almeida. É uma linguagem mais modernizada, a linguagem tornando a leitura mais clara, sem perder ali a fidelidade do texto bíblico, né? Lógico, se tivesse a ACF, né, eu teria escolhido a ACF, mas depois da ACF, minha tradução preferida é a NAA. Então, na minha opinião, né, hoje ela é uma das melhores traduções em português para leitura devocional e estudo. Então, para quem essa Bíblia é indicada? Pastor, o senhor acha interessante eu comprar? O senhor me indica comprar essa Bíblia? Sempre eu digo aqui o seguinte, irmãos: eu não recebo nada, né? Meu canal ainda é um canal pequeno, eu não recebo nada de CPAD, de Sociedade Bíblica do Brasil, de Thomas Nelson, de BV Books, não recebo nada de ninguém, tá? A minha função aqui é te abençoar, lhe dando informações para você não comprar uma Bíblia que depois não lhe sirva para nada e você perca dinheiro, tá? Então, para quem essa Bíblia é indicada? Eu recomendo essa Bíblia especialmente para pessoas que são novos convertidos,
pessoas que são interessadas em apologética. Pastor, o que é apologética? Apologética é a defesa do evangelho, né? Pessoas que gostam de ler as obras do C.S. Lewis, né? Líderes de pequenos grupos, seja de PGM, de células, né? Professores de escola bíblica, também eu indico. Cristãos que desejam aprofundar a sua cosmovisão bíblica, tá? Pastor, essa Bíblia ela tem pontos fortes? Tem. Eu sempre digo os pontos fortes e, né, o contrário também, tá? Então, quais são os pontos fortes dessa Bíblia? Que eu, particularmente, nessa primeira análise, até porque chegou ontem, mas eu já venho lendo algumas coisas sobre ela, o que é que eu gostei dela? Por isso que eu comprei, né? Primeiro, ela tem um excelente acabamento gráfico, né? É uma Bíblia que dá para levar para a igreja, né? Ela tem uma ótima diagramação, ela tem um papel de excelente qualidade, ela, como eu já disse, tem uma linguagem agradável, que é a tradução NAA, ela tem reflexões profundas, sem serem excessivamente técnicas, teológicas, né? É um material que estimula a você pensar de uma forma bíblica. E Lewis, ele sempre leva o leitor, né? Quem conhece os escritos dele, leva sempre o leitor a refletir sobre Deus, sobre o pecado, sobre graça, sobre redenção e sobre esperança. Ela tem algumas limitações, tá? Como todas as Bíblias, né? Ela tem os pontos fracos, os pontos fortes. Todas as Bíblias têm isso. Mas quais são os limites? Né? Também é justo mencionar isso, que ela tem algumas limitações. Então, se você procura, por exemplo, notas de versículo por versículo, análise do hebraico, do grego, se você procura mapas detalhados, cronologias extensas ou comentários expositivos, talvez essa não seja a melhor opção para você, tá? Essa Bíblia, ela foi criada para inspirar, tá? Reflexão, não para substituir uma Bíblia de estudo exegética, como eu falei no início, tá? Uma Genebra da vida, né? Outras que eu já falei aqui, né? A BJK de estudos, o AMOR, né? E outras que eu já citei aqui, né? Até a própria Bíblia do Discipulado, tá? Então, se você procura uma Bíblia assim, essa não é a minha indicação para você, tá? E é por isso que ela complementa muito bem outras Bíblias de estudo, mas dificilmente ela será uma única Bíblia para pesquisa. Nenhuma Bíblia, queridos, é única. Por isso que eu tenho aqui mais de 150 Bíblias, tá? E na minha avaliação, como eu sempre faço nos meus vídeos, que nota eu daria para essa Bíblia, de 0 a 10? Eu daria 9 também, tá? Não porque falte qualidade, mas porque ela possui uma proposta muito específica, né? Quem entende essa proposta, certamente vai ficar muito satisfeito. Se você quer uma Bíblia que apresente essa proposta, você vai dar nota 10, tá? Então é uma Bíblia bonita, como eu já mostrei, né? A minha eu escolhi capa verde, tá? Capa verde, como eu já falei, eu só tinha a Bíblia Conselheiro, né? Que ela é verde com a lista preta. E essa agora que é totalmente verde, tá? É uma Bíblia muito bonita, né? Como eu já falei. Ela é uma Bíblia que traz inspiração, ela edifica, né, a gente, o que aproxima o leitor tanto das escrituras quanto das riquezas do pensamento cristão de C.S. Lewis. E, meus irmãos, se você já possui uma Bíblia de estudo mais técnica, como a Shed, como a Genebra, como a de estudo, a CF, como a Thompson, como a Bíblia BJK, né, com estudos, a Bíblia de estudo C.S. Lewis, ela será um complemento, e um excelente complemento para a sua biblioteca, tá bom? Agora é vocês que sabem, né? Vocês que decidem. Vocês já conhecem essa Bíblia?
já utilizaram, né? Se você conhece, se você já tem, né? Comenta aí nos comentários o que é que você acha dela. Escreva aí nos seus comentários, tá bom? Então, meus queridos, como eu disse, vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo anterior para você escolher qual Bíblia de estudo você quer que eu faça um review, uma análise completa apresentando essa Bíblia. Que Deus abençoe sua vida. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.